Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês um triângulo, dados os pontos médios desse triângulo. Não é fácil, vamos pensar juntos, tá? Um exercício aqui mais complexo, envolvendo aí propriedades de ponto médio, coisas do gênero. Eu fiz aqui pra vocês um esboço, perceba que não tenho nenhum ponto aqui pra gente determinar juntos, tudo bem? E tanto faz. Então, vamos começar aqui determinando 3 pontos quaisquer. Eu vou chamar de x, y, z. Então, um ponto x, um ponto y e um ponto z. 3 pontos quaisquer. Estou falando que esses pontos necessariamente são pontos médios do nosso triângulo, do triângulo que a gente vai construir. O primeiro passo para poder fazer esse problema, isso vai aparecer muito assim, sei lá, se fosse dado os pés das alturas, né? O processo inicial mais comum é você traçar o triângulo formado aqui por esses pontos, tá? Ao invés de traçar o triângulo, eu já vou traçar retas que passam por esses pontos, porque, no geral, a gente utiliza essas retas, né? Então, eu gosto da ideia de já faz a reta toda, porque depois você não precisa prolongar, isso não gera imprecisão pra gente. Então, vou aqui fazer as retas que contêm esses pontos médios, e eu acabo formando também aqui um triângulo, que é um triângulo formado pelos pontos médios de um triângulo qualquer. Provavelmente deve ter um nome esse tipo de triângulo aqui. Eu não sei, mas eu imagino que deva ter. Por exemplo, o triângulo formado pelos pés das alturas chama triângulo órtico. É um triângulo bastante interessante. Então, dentro de um triângulo, vão ter vários triângulos aí com algumas propriedades pra gente olhar. A ideia é que, tô olhando para isso, se eu olhar para cá, ó, esse aqui é um triângulo qualquer, ABC. Não sei nada sobre ele, só sei que esses são os pontos médios. Tem uma propriedade que diz pra gente que se eu traçar o segmento que passa por 2 pontos médios, x, y, necessariamente x, y vai ser paralelo a BC. X, y vai ser paralelo a BC. Então, aqui eu consigo concluir necessariamente, ó, que x, y vai ser paralelo a BC. Vou falar das retas, tá? Nesse caso, eu sei que XZ vai ser paralelo a AC. Eu sei que YZ vai ser paralelo a AB. Beleza, então isso aqui é uma propriedade, né? Propriedade desse paralelismo. Tem uma outra coisa que vai acontecer que é bastante interessante, que quando eu olhar para esse quadrilátero aqui, BZYX, ele vai ser um paralelogramo, né? Então, BZ vai medir o mesmo que XY, por exemplo, né? Então, se eu quisesse colocar mais aspas aqui, eu poderia falar que aqui vão ter 3 aspas, porque BZ vai medir o mesmo que XY. A mesma ideia vai acontecer para ZY. ZY vai medir o mesmo que AX. Eu tenho também que ZX vai medir o mesmo que YC. Então, esse aqui é um triângulo também que vai dando pra gente algumas informações interessantes pra gente olhar, né? Pra gente chegar. Então, eu já sei, por exemplo, tem o Y, eu já sei que o lado, né? Então, de Y até C, eu já sei que vai ser essa medida, ó. XZ. É muito interessante. Meu objetivo agora não é demonstrar essas propriedades, é só contar para vocês, né? Então, interessante também, talvez, se você quiser se aprofundar, olhar com calma. Não são propriedades difíceis, mas a gente precisa olhar sempre para essa ideia de ponto médio, que é um ponto bastante interessante e que faz com que a gente vá gerando aí outras propriedades. Gente, legal. Você tá achando difícil, eu imagino, mas vamos pensar juntos, ó. Eu já tenho, por exemplo, XZ. Se eu construir uma paralela a XZ passando por Y, você concorda comigo que o ponto A e o ponto C vai estar aqui em algum lugar? Vai estar, porque a gente sabe que necessariamente eu tenho que esse lado vai ser paralelo a esse lado vai ser paralelo a esse segmento, quer dizer. Então, se eu construir uma paralela aqui, a XY passando por Y, eu sei necessariamente que o meu ponto A e o meu ponto C estará aqui em algum lugar. Então, eu vou começar por esse processo. Então, eu vou pegar o meu compasso, eu já fiz as retas, que eu sou espertinha, né, já facilita. Vou com centro em Y, construir uma paralela. Então, eu vou pegar, abrir meu compasso em qualquer medida, determinar 2 pontos nessa reta. Desses 2 pontos, eu vou determinar um terceiro.
Legal. E com a minha lapiseira 05 aqui, eu vou traçar essa reta. Então, agora eu vou traçar uma outra, né? Então, o que eu tô fazendo agora é construir perpendicular, quer dizer, construir paralela. Se você ainda não sabe fazer isso, retorna aqui no canal, vê outros vídeos. O que eu tô fazendo agora já é um conteúdo aí bem mais pra frente, tá? Construção de paralelas é construção fundamental. E eu sempre falo pra vocês que não existe um único modo de construir, eu faço de um, mas você pode encontrar aí outras referências e ver o que faz sentido pra você. Quanto mais você conhece, mais opção de escolha você tem, certo? Beleza, construí aqui a paralela, então. Então, eu sei necessariamente que o nosso ponto A está aqui em algum lugar. Legal. Eu posso utilizar, que eu gosto, pensei agora, na verdade, utilizar que eu já sei que ZX, se eu pegar em Y, eu vou encontrar aqui o ponto A e eu vou encontrar o ponto C. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sei que essa medida aqui vai medir o mesmo que esse, né? Então, isso é uma propriedade aí dos pontos médios, né? Então, além de ser paralelo, a gente ainda vai ter congruência. Isso daqui vai formar um paralelogramo, né? Então, eu posso usar essa informação. Posso pegar aqui de Z até X, concentrei em Y, encontrei o ponto A, encontrei o ponto C. Esse é o ponto A, esse daqui é o ponto C, né? E aí, eu posso, a partir disso, ó, eu sei que A, X, B, eu já consigo também determinar, né? Então, se eu traçar a reta aqui, A, X, B, quer dizer, AX, essa reta, eu sei necessariamente que essa medida, porque X é o ponto médio de AB, né? Então, essa medida vai vir pra cá também. Então, eu sei que esse daqui é o nosso ponto B. Automaticamente, eu já consigo aqui também fechar o nosso triângulo, nosso segmento AC. Eita, que eu achei esse difícil. O que vocês acharam? É um exercício que é bastante interessante. Tem um outro modo de resolver, que é o modo clássico. Então, os problemas matemáticos também eles vão ter aí, né, suas resoluções clássicas. O modo clássico de resolver esse problema é construir uma paralela a XZ passando por Y. Aí, agora, construiria uma outra passando por X, paralela a ZY. E aí, a intersecção dessas duas paralelas daria pra gente o ponto A, por exemplo. E aí, você poderia fazer a mesma coisa aqui. Então, paralela a X e Y passando por Z. E aí, a intersecção aqui seria o nosso ponto B. E a outra intersecção seria o nosso ponto C. É uma construção também bastante interessante. É uma possibilidade. Eu acho que essa daqui é mais fácil. Eu construo apenas uma paralela e depois utilizo essa outra propriedade. Só que para fazer essa daqui, você tem que saber um pouco mais da propriedade, né? Então, percebe? Quanto mais você conhece, mais repertório você tem, mais possibilidade de escolhas você tem, né? Escolhas aí que possam ser interessantes para você. E olha que já ficou bastante poluído, né? Então, se eu tivesse feito as outras paralelas, ficaria mais poluído ainda. E note que eu não construí, mas olha só, essa paralela a essa, aqui não vai... Ah, essa paralela a essa, né? Tipo, elas automaticamente vão aparecer, porque eu tô usando uma propriedade importante. Nesse caso, então, o nosso conjunto de solução é o triângulo ABC, né? O triângulo ABC. E nesse caso também, a gente só tem aqui uma única solução, né? Uma solução. Então, dados os pontos médios, eu tenho um único triângulo aqui que vai satisfazer essa condição. Percebe que em nenhum momento eu escolhi, né? Eu poderia trocar o nome, obviamente. Ah, não, pelo meu esboço não poderia trocar o nome, então é isso. E mudar o nome não importa, né? O que importa para pensar em solução é a localização do objeto que a gente está analisando. E aí, galera, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa aí, dá uma pesquisada, retoma os conceitos, né? Conceitos aí de ponto médio, coisas do gênero, para ajudar você a se organizar. Beleza? Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela força. E não se esqueça sempre, bora construir?